Jesus, sinta-se abraçado aí por Deus, receba aí o abraço do Espírito Santo, em nome de Jesus. Também está conosco aí, né, o nosso irmão que já é de casa, mas hoje eu vou apresentar porque está com uma visita especial aí, que é a sua esposa, né, é a Jeane, tá? Jeane. Nós temos uma Jeane aqui com E. Ela é a Jeane com I, né? Tá também o Christian, que já está lá dentro, né? Envolvido lá. E tá todo mundo lá abençoado. Nosso irmão Cícero, muito obrigado. Irmão Cícero, como eu já disse, é um camarada extraordinário, gente boa, né? A gente se conheceu há muitos anos atrás, né? Lembro-me na época ele queria aprender a tocar baixo, né? Hoje provavelmente deve estar tocando mais do que eu, né? Normalmente o aluno desenvolve mais do que o professor. O professor fica sempre ali, né? Mas que Deus em Cristo Jesus abençoe essa família, Jeane, o Christian, o Cícero. Como que nós vamos aí receber essa família em nosso meio essa noite, meus irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço na Jeane ali, em nome de Jesus. A Rose é a minha esposa, tá? Para a Paula aí, para a Jeane, que ainda não a conhece. Pede desculpa para a Paula aí pela desafinação que ela evita. Ah, é? Eita Deus. Conhece. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero então aqui aproveitar. Eu quero te convidar para junto ministrarmos aqui uma palavra. Hoje nós estamos aí no culto da vitória, né? No culto da vitória. E nós cremos que Deus, irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 15. Êxodo, capítulo de número 15. Hoje nós estamos aí no culto denominado culto da vitória, né? Graças a Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né, irmãos? Nós somos vitoriosos. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está em casa nos assistindo, você, membro da família Batista Semeando Vidas, que não pôde estar aqui, mas está aí de casa assistindo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, né? Em nome de Jesus, aproveita esse momento aí e já compartilha também, né? Para que esta palavra possa alcançar outras famílias também. Eu gostaria de falar hoje, irmãos, sobre saídas para a vida, né? Como obter saídas para a vida? Como obter saída para as lutas, para as adversidades, para a dificuldade? Como obter saídas quando tudo parece que não há possibilidade de melhora? Alguém aqui já se encontrou em algum beco sem saída? É difícil, né? Às vezes se encontra em momentos assim que a gente olha para os quatro cantos e fala: meu Deus, e agora? Estou perdido, já era, não tenho o que fazer, né? E a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus porque de fato ela nos abre os olhos e nos faz enxergar aquilo que sempre esteve diante de nós, mas devido às dificuldades, às impossibilidades, ficou ofuscado diante de nós a saída. Mas hoje eu quero dizer para você o seguinte: não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Você vai sair daqui direcionado pela palavra de Deus. Você vai sair daqui com uma palavra de Deus para que você possa iniciar essa semana crendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu gostaria de falar com os irmãos aqui antes de ler esse texto, né? Eu gostaria muito de ser fiel aqui ao meu sermão, como enfrentar alguns momentos difíceis na vida e vencer, né? Como enfrentar as adversidades e sobressair? Como encarar os medos, as dores, os traumas, as frustrações, as decepções e superar? Como?
Como podemos encarar e vencer? Sabemos que Deus, Ele é o socorro bem presente, irmãos, na hora da dificuldade, nos momentos mais difíceis, nós podemos contar que Deus está conosco. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Na sexta-feira aqui foi louvado um louvor que tem o nome Diz. O nome do louvor é Diz. E é interessante que esse louvor ele fala que além das adversidades que nós enfrentamos, além das dificuldades, além dos incidentes, dos contratempos, dos percalços da vida, ainda nós temos que lutar contra vozes interiores. Temos que lutar contra algumas vozes que fica bombardeando a nossa mente. Vozes que dizem que você não presta, que você não vale nada, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você já está derrotado. E a letra desse hino diz assim: luto contra as vozes que me dizem que não sou capaz. Luto contra enganos que dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Mas, olha que coisa interessante, mas a tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. E é essa certeza, irmãos, que nós precisamos ter. É essa certeza que precisamos ter para que possamos passar, para que nós possamos enfrentar toda e qualquer adversidade. Não importa as vozes externas e não importa as vozes internas. O que importa é que Deus sabe quem você é. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu interior. Ele sabe sim a sua fraqueza, a sua limitação, a sua debilidade, mas Ele sabe também que você é alguém que ama Ele. E não importa as vozes que dizem que você não é capaz. Há uma voz que é soberana e que ela diz para mim e para você hoje: não temas, porque eu sou contigo. É essa voz que nós temos que nos apegar. E isso é muito interessante porque, de fato, irmãos, muitas pessoas estão parando, estão paradas, desanimaram, porque estão dando ouvido a essa voz que vem de dentro. Essa voz que diz: não adianta nem tentar. Você já tentou uma vez, você já tentou duas vezes, você já tentou três vezes, você vai tentar de novo, para quê? Para com isso. Nós precisamos acreditar, irmãos, que Deus está no controle das nossas vidas. Por isso, eu quero te convidar a ler comigo Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 27, para que nós possamos meditar nesta palavra, porque eu acredito que hoje Deus tem uma direção para esse seu problema. Deus tem uma direção para essa sua luta e vai passar, com certeza vai passar. Êxodo capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu lugar pelo nome de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele, pois, clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um lenho, que o lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Versículo 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, daquelas que eu coloquei sobre o Egito,
porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das fontes das águas. Curva a sua cabeça. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado por esse momento único que o Senhor nos concede, Senhor. Pai, que o Senhor possa aplicar esta palavra em nossos corações. É verdade, Senhor, que a situação não está fácil. É verdade, Senhor, que as coisas estão caminhando, Senhor, cada dia que passa para o caos. Mas nós sabemos, Senhor, que aqueles que estão firmados em Ti, aqueles que confiam em Ti, serão transformados, serão abençoados, serão conduzidos a fontes de água, Senhor. Pai amado, aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que confiam na Tua boa mão, Senhor, Deus, serão saciados por uma água que jorrará, Senhor. Pai amado, aqueles que de fato e de verdade confiam em Ti, Senhor, enfrentarão desertos, mas o Senhor estará provendo, livrando, guardando e abrindo, Senhor, fontes, abrindo portas e abençoando. Então, em nome de Jesus, aplique esta palavra, Senhor, em nossos corações, e que nós possamos sair daqui, Senhor, abençoados. Fala conosco de uma forma que possamos entender, toca-nos de uma forma que possamos ser quebrantados, conduza-nos à Tua vontade, a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia Sagrada, meus irmãos, há centenas de textos que falam sobre a mão de Deus sobre o povo. Se você olhar para a Bíblia Sagrada inteira, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver muitos e muitos textos que Deus ali estava com a mão sobre o povo, livrando o povo, guardando o povo, protegendo o povo, dando ao povo saídas, dando ao povo estratégias. Quando você olha para a vida, por exemplo, de José, você vê isso em José. Você vê que mesmo ele tendo sido vendido pelos seus irmãos a uma carruagem de ismaelitas, ele é levado para o Egito, chega lá, ele é comprado por um dos maiorais ali do Egito, a saber, Potifar, né? E a Bíblia diz que mesmo quando José ainda estava como escravo ali, a mão de Deus era sobre ele. Quando ele vai para a casa de Potifar, a sua esposa ali trama toda aquela coisa contra José, e diz a Bíblia, a mão de Deus era com José. Em todos os momentos de adversidades que José enfrentou, a mão de Deus estava com ele. Depois ele foi levado de novo para a prisão. Lá o copeiro, o padeiro, né? Um foi restituído, o outro foi morto, e mesmo assim a mão de Deus estava com José. E aconteceu que José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E por quê? Porque a mão de Deus estava com ele. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, irmãos, a gente vê isso de uma forma clara na vida de todos os personagens bíblicos. E sabe o que me alegra? É olhar para a sua vida hoje e saber que você só está aqui porque a mão de Deus está sobre você, livrando, guardando, protegendo. Lembra aquela situação, aquela dificuldade que você enfrentou? Você falou, eu não vou passar por essa, só você aqui. A boa mão do Senhor estava lá, te livrando, te guardando, te fortalecendo, provendo e guardando, porque Ele é aquele, irmãos, que cumpre tudo o que Ele promete. A boa mão do Senhor. Esse texto nos ensina que o povo acabara de sair do Egito. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho e eles estão em direção à terra prometida. A Bíblia nos ensina que eles já estavam caminhando há 3 dias. E de repente, eles param em um lugar e eles se deparam com uma adversidade. Eles se deparam com uma dificuldade naquele lugar. Era um lugar que não tinha água, que na verdade
as águas de lá que tinha não prestavam para beber. 3 dias de caminhada. Saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e começaram a andar 3 dias sem parar no deserto. E agora a sede bate, sem água para beber, e eles param no lugar e encontram a água, mas a água daquele lugar era amarga, impossível beber aquela água. Quantas e quantas vezes em nossa vida, irmãos, estamos caminhando em direção a um projeto, estamos caminhando em direção a um sonho, estamos caminhando em direção a algo que Deus colocou e projetou em nosso coração, e de repente nos deparamos com um obstáculo que parece impossível removê-lo. Impossível. E você corre para um lado, corre para o outro, e você diz: não tem como remover esse obstáculo. Quantas vezes em nossas vidas caminhamos na perspectivas de realizações e nos deparamos com dificuldades tão grandes, mas tão grandes, que muitas das vezes nós achamos que nós não conseguiremos suportar. Por exemplo, no casamento, às vezes nós nos organizamos para vencer, nós estabelecemos metas, objetivos, e no meio do caminho nós enfrentamos uma onda de dificuldade, uma onda tão grande de luta e de prova, que a sensação que dá é que a gente não vai conseguir vencer. E é tão grande, tão difícil de passar, que muitas das vezes a gente até é levado a pensar por essas vozes que dizem na nossa mente: chega, pode parar, pode largar, pode abandonar. E muitas das vezes a gente enfrenta problemas conjugais que a gente pensa, inclusive, muitas das vezes, que não vale a pena continuar, e a gente pensa em desistir. Quantas vezes no trabalho, por exemplo, às vezes nos dedicamos, nos empenhamos, investimos todo o nosso tempo, nosso recurso, muitas das vezes debilitamos a nossa saúde, trabalhando, se entregando em projetos, e de repente somos surpreendidos por uma dificuldade que nos neutraliza, que nos deixa paralisado. Acontece algumas coisas que de repente você se sente obrigado em deixar de lado tudo aquilo para o qual você trabalhou tanto, você investiu tanto, você lutou tanto, você buscou tanto, você se dedicou tanto. Quantas vezes, por exemplo, na igreja mesmo, não só na vida conjugal, não só na vida profissional, mas quantas vezes na igreja nós temos sonhos, metas, estamos envolvidos, ali com um projeto que Deus colocou no seu coração, e de repente, de uma forma súbita, você é tirado daquele trabalho. Chega o fim e você tem aquele projeto arrebatado das suas mãos. Aquilo que você estava se dedicando há tanto tempo, de repente você para de fazer. Você estava se dedicando tanto e você fica sem saber que rumo tomar, porque aquilo que você fazia na igreja era o que dava sentido para a sua vida. Mas de repente, de uma forma súbita, você foi subtraído. Quantas vezes, irmãos, acontece isso na nossa vida, né? Seja no âmbito familiar, no âmbito conjugal, no âmbito profissional, seja na igreja. E isso acontece com cada um de nós, o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Agora, uma coisa é verdade: se você nunca passou por momentos assim, diga aí dentro do seu coração: glória a Deus, eu nunca passei por nenhum momento desse. Se você passou e venceu, diga aí no seu coração: graças a Deus, porque eu passei e venci. Mas se você está passando por algum momento assim, e não sabe como será a saída, e não sabe como será o fim, então você
pode refletir hoje, você pode colocar no seu coração hoje uma certeza de que Deus tem caminhos diferentes nesse problema que você está trilhando. Você pode acreditar que Deus está olhando de uma forma a qual você ainda não viu, mas que está diante de você, e Ele vai fazer você enxergar a saída para essa dificuldade, porque Ele é o nosso Deus. Deus, Ele tem um olhar diferente, irmãos, para as nossas vidas. Esse texto nos ensina algumas lições que eu gostaria de compartilhar com você hoje. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, para que a gente possa compartilhar essa palavra. Todas as vezes que você estiver enfrentando algum momento difícil, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, sabe o que é? Entender a dificuldade que você está enfrentando. Todas as vezes que a luta, que a adversidade, o problema bater na minha e na sua porta, a primeira coisa que precisamos aprender é entender que tempo é esse, que momento é esse, que luta foi essa que eu estou enfrentando. Existem 3 fatores que pode ter te levado para esse problema que talvez você esteja enfrentando. Existem 3 fatores, e o primeiro dele é o fator pessoal. O fator pessoal, eu preciso entender o meu momento. Eu preciso entender que luta é essa que eu estou enfrentando agora. O que isso significa? Isso que você está enfrentando, foi você quem causou? Isso é um fator pessoal. Isso que você está enfrentando agora, foi você que causou? É uma luta? É uma prova que você pegou com as próprias mãos? É algo que você causou? É algo que você achou que poderia ser bom, mas trouxe para você danos, perdas e complicações? Precisamos entender o nosso momento de dificuldade. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o fator pessoal. Será que isso é culpa minha? Esse problema que eu estou enfrentando em casa, no trabalho, na igreja, na família, com os familiares, com um amigo, isso que está me trazendo dores, danos, prejuízos, perdas, foi eu que causei? Preciso entender esse momento. Se nós, irmãos, não entendemos o momento que nós estamos enfrentando, nós iremos passar a vida toda fazendo o que esse povo faz quando sai do Egito. Segundo fator, fator externo. Primeiro eu preciso entender o fator pessoal. É culpa minha o que eu estou passando? Foi eu que causei? Eu sou responsável por essa baderna na minha vida? Bom, olhei, analisei. Agora eu preciso ver se a culpa não é do fator externo. O que é isso? Foi algo que alguém te colocou nessa dificuldade? Essa luta que você está passando aí, talvez essa luta você só está passando ela porque alguém te colocou. Talvez você não tinha nada a ver com peixe, talvez você não tinha nada a ver com a história, e de repente alguém te colocou, alguém te envolveu, alguém que se beneficiou muito e que trouxe muitos prejuízos para todos que estavam à sua volta, inclusive atingiu você. Isso é um fator externo. Será que a luta que eu estou enfrentando agora foi eu que causei ou alguém me envolveu nesse problema? Talvez você nem estaria passando por isso se alguém não estivesse te colocado nessa luta. Isso é muito interessante a gente analisar, irmãos, porque assim é a nossa vida. Quantas e quantas vezes a gente pega prova, a gente passa luta, a gente passa dificuldade. Eu acho extraordinário que a Bíblia ensina, que a Bíblia diz que até para ajudar, até que para abençoar, precisamos saber como e quem, para que isso não traga danos. Você quer ser bom, você quer fazer o bem, você quer ajudar, e você arruma um problema. Fator externo. Será que essa luta que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, que nos atingiu, foi causada por nós
ou alguém colocou a gente. E aí, tira nossas energias, suga a nossa força, macula a nossa integridade, macula a nossa personalidade, a gente vai sofrendo. Ou então, tem um terceiro fator, que é o fator geral. Ou seja, pode ser uma dificuldade que o mundo está enfrentando, que o país está enfrentando, e que atinge você diretamente. É uma luta lá na Ucrânia, que aumentou o dólar, e que mexeu na economia do Brasil, e que chegou na sua casa, e lá na empresa, alguém disse, não vamos mais precisar de você, e agora o seu emprego está correndo risco. Você fechou um negócio muito bom com uma empresa, e de repente você recebe a notícia, e que tudo pode ir por águas abaixo. Fator pessoal, primeira lição, irmãos, que a gente precisa aprender, é entender o nosso problema, é entender o nosso momento. Eu que causei? As pessoas que me envolveram? Eu estou envolvido no problema que é geral, que é de todo mundo. Isso é muito interessante, porque não importa qual seja o fator, o que importa é que eu e você precisamos entender a dificuldade que nós estamos enfrentando. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, sim ou não? Zaqueu, ele queria muito ver Jesus, mas ele não podia ver. Por quê? Primeiro, fator externo, a multidão não permitia. Muita gente. Segundo, fator pessoal, ele tinha um problema sério de estatura. Ele era pequeno. Ele queria ter um encontro com Cristo, ele queria ver Jesus, mas a multidão, fator externo, não permitia, e a estatura dele, fator pessoal, também não permitia. Mas Zaqueu resolveu o seu problema. Zaqueu encontrou uma solução de resolver o seu problema. O que ele fez? Fugiu, deixou para lá e disse, a multidão deixa, eu também sou baixo, está todo mundo dizendo que eu não consigo, está todo mundo dizendo que eu não vou chegar a lugar nenhum, então quer saber de uma coisa? Eu vou parar por aqui mesmo. Foi isso que Zaqueu fez? Não! Zaqueu enfrentou, Zaqueu acreditou, Zaqueu olhou e percebeu que ele poderia encontrar uma solução para ir de encontro àquilo que poderia ser a mudança da vida dele. Ele sobe na árvore. Agora sim, agora as coisas começaram a fazer sentido. Por quê? Porque agora ele superou o fator externo. Agora as vozes que diziam que ele não era capaz já não estavam mais ali. Agora as adversidades que ele limitava-se já não podia mais impedir. Agora ele viu Jesus. E ele não somente viu, mas ele teve o privilégio de ser chamado pelo próprio, dizendo, olha, me convém hoje pousar na sua casa. E isso é maravilhoso, irmãos, sabe por quê? O povo saiu do Egito, grande livramento, pensa bem, vai refletindo e vai deixando que esta palavra vai esmiuçando o seu coração. Olha que tamanho livramento, 430 anos de escravidão, vivendo uma desgraça de vida. Deus tira o povo com mão forte do Egito. Faz você lembrar de alguma situação aí, não? E o povo agora, alegre, feliz, sai do Egito. Atravessa o Mar Vermelho, a dificuldade está diante deles. E Deus mais uma vez abre a dificuldade e o povo passa. E o povo vai em direção à terra prometida. Irmãos, no mínimo, era para esse povo estar glorificando a Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a vida de muitas pessoas que dizem que servem o Senhor e que amam o Senhor, mas que na verdade não amam o Senhor e não servem o Senhor porque são extremamente murmuradores. Grande livramento Deus, irmãos, tem feito por mim, por você, por nós e por tantos outros. Livramentos dos quais eu e você deveríamos estar glorificando.
livramentos dos quais muitos deveriam estar todos os dias, de segunda a sexta, na presença de Deus. Ao contrário, muitos fizeram o quê? Pararam, desanimaram. E os que não pararam e desanimaram, alguns ficaram murmurando. Eles não entenderam aquele povo. O versículo de número 22 diz: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram ao lugar chamado Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram amargas. E o povo então murmurou. Veja se não parece a nossa história, irmãos. Às vezes quando a gente olha na estatística, há quantas pessoas há, irmãos, desempregados, irmãos, querendo só uma oportunidade para trabalhar, e muitas das vezes a gente murmura de trabalhar. Mas se você puder me ajudar aqui com o Brian, vem cá com o tio vai te pegar no colo aqui, e vou te dar para o seu pai. Murmura o emprego, murmura a oportunidade de trabalho. Não, no mínimo a gente deveria dizer: Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque eu estou empregado, independentemente do serviço que eu faço, eu sou grato a Ti. Altemir, ele trabalhou durante quantos anos você trabalhou naquele outro serviço anterior, Altemir? 18 anos, correndo atrás do caminhão, de porta em porta, debaixo de sol e de chuva, enquanto muitos murmurando que trabalhando no lugar coberto, ele estava lá, correndo atrás do sustento, e glorificando, dizendo: Senhor, mais obrigado, mais um dia. É isso, irmãos, que a gente precisa fazer. Quando a gente não compreende o nosso momento, nós nos tornamos murmuradores. Quando chegaram naquele lugar que as águas eram amargas, a primeira coisa que fez o povo fazer foi murmurar. Irmãos, como nós temos a capacidade, irmãos, de esquecer rápido das bênçãos de Deus, dos livramentos de Deus. Fala aí, Silva, aquele tiro que quase matou você. Quantas e quantas vezes você está ali na incursão, ali em alguma viela, e pai, tiro de um lado e tiro de outro, você precisa brigar na viatura. Quantas e quantos livramentos Deus deu para você, meu irmão, minha irmã. Quantos livramentos Ele dá todos os dias para os nossos filhos, quando nós não estamos vendo. Nós deveríamos ser gratos a Ele, gratos de verdade. A gente precisa entender o momento, irmãos, e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu não sou merecedor. Irmãos, se a gente for fazer uma retrospectiva da nossa vida, nós somos uma porcaria de ser humano. Somos mentirosos, desonestos, profanos, somos pessoas ruins. Mas o amor e a graça de Deus está derramada todos os dias sobre nós. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E nós só estamos aqui essa noite por causa dele, irmãos. Por causa dele. O povo murmurou. E sabe por que o povo murmurou? Porque faltou uma qualidade única no povo. Sabe qual? Resiliência. Quando a gente perde a capacidade de se refazer, de se readaptar e de se erguer, irmãos, a gente está perdido. Sabe o bambu japonês? Ele enverga, que é resiliência. É a capacidade de voltar a ser o que você era antes da dificuldade. Isso é resiliência. E não importa, irmãos, a gente precisa ser resiliente que nem a bucha de lavar prato. Não importa o quanto a vida te amasse, te aperte, não importa o quanto você esteja esmagado,
se você realmente acreditar que Deus está no controle da sua vida, Ele vai fazer tudo voltar a ser como era antigamente. Resiliência, capacidade de superar as adversidades. O povo murmura. Moisés exorta o povo dizendo que eles não estavam entendendo o momento, e que eles estavam olhando somente pela ótica deles, e que eles precisavam olhar pela ótica de Deus. Então Moisés motiva o povo a fazer aquilo que eles deveriam fazer todos os dias. Versículo 25. E ele clamou ao Senhor. Moisés não somente clama a Deus, mas ele incita o povo a clamar a Deus. Porque esse é o nosso problema, irmãos. E essa é a receita que Deus nos dá. Segundo a Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Essa é a receita do céu, irmãos. Clamar, 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 buscar. Acreditar que Deus tem saídas para as dificuldades da nossa vida, que é que nós estamos enfrentando. Quando Moisés fala com Deus, Deus dá a Moisés a solução, o qual ele procura seguir à risca. Deus diz: Moisés, quer ver a transformação, Moisés? Quer ver a cura? Quer ver a libertação? Quer ver salvação? Quer ver restituição? Quer ver restauração? Moisés, quero, Senhor. Então está aí a receita, é só seguir. E Deus dá a receita para Moisés, e Moisés vai avante. Muitas vezes não conseguimos enxergar saídas e receber de Deus orientações para a nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque a gente só sabe reclamar, murmurar. Eu vou ser sincero para vocês, eu teria todos os motivos da vida para murmurar, de canseira, de desgaste, mas só de pensar que Deus me dá privilégios de ressuscitar toda manhã, eu sou mais que grato. Segundo os médicos, o que acontece com o ser humano todos os dias é uma ressurreição. Todos os dias, quando a gente vai dormir, o nosso corpo fica em estado de morte. A gente morre. Já viu quando seu marido está roncando? Você empurra ele, você cutuca ele, você puxa até a língua dele para fora. Nem sente. Está ali, ó. Vou bater nele que ele não acorda. Mas no outro dia de manhã, de repente, do céu vem a provisão, e eu e você então abrimos os olhos. Recebemos de Deus mais uma oportunidade para fazer diferente do que nós fizemos no dia anterior. Quando a gente abre o olho, é como se Deus dissesse para mim e para você: toma mais uma ficha e vê se não desperdiça dessa vez. Faça de novo, faça certo, tente mais uma vez, acredite de novo, vá avante, porque eu estou com você, eu não te abandonei. Todos os dias nós recebemos uma ficha. O problema é como que nós estamos usando essa ficha. Eu lembro na Bahia que o orelhão ainda é de ficha, né? Que saudade do tempo de carta, né? Saudade da ficha. Tinha que ir pro orelhão lá, com o bolso cheio de ficha. E coloca, e coloca, e coloca. Porque Deus, irmãos, conhece o nosso coração. Em primeiro lugar, precisamos entender que se foi a gente que se enfiou nesse problema, nós precisamos ter a humildade para voltar atrás e refazer a cagada que nós fizemos. Primeira coisa é isso. Ter a humildade de voltar atrás, de consertar o erro. Se for o caso de confessar e pedir perdão para Deus,
faça isso. Se for o caso de recomeçar, recomece, seja humilde e entenda: Deus, eu me enfiei nessa lama em que eu estou atolado. Seja homem, seja mulher, não precisa nem ser homem de Deus e nem mulher de Deus, só seja homem, só seja mulher, e Deus vai te abençoar. E essa foi a orientação de Davi antes de morrer para Salomão: meu filho, faça o que você quiser, mas você só não pode esquecer de uma coisa: seja homem. Assuma as suas responsabilidades. Se precisar voltar, volte. Se precisar refazer, refaça. Se precisar começar de novo, comece de novo. Mas acredite, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Primeiro lugar é isso. Segundo lugar, se foi alguém que te prejudicou, se foi alguém que te colocou nessa fossa da vida, se foi alguém que causou esses danos na sua vida, então chegue até Deus e pergunte para Deus qual deve ser o seu posicionamento diante disso. Senhor, eu estou enfrentando essa dificuldade, essa luta, e eu não estou aqui porque eu quero, o Senhor sabe, eu lutei e me esquivei, mas estou aqui. Então me dá sabedoria para lidar com essa adversidade. E Deus irá fazer isso, irmãos. E Deus irá fazer isso. Talvez seja liberar o perdão, porque o problema não está em dar perdão, né? O problema não está em dar o perdão, o problema está em não liberar o perdão. Quem não perdoa é quem perde. E por que é quem perde? Porque quem não perdoa se torna refém do agressor. Tem pessoas, irmãos, que já morreram, literalmente, estão a 7 palmos debaixo da cova. Quando a outra vai falar dela, fala com mágoa, fala com ressentimento, fala com rancor. Por quê? Porque não liberou o perdão. É escravo da circunstância. Não adianta, precisa perdoar. Então perdoe. Perdoe. Tertuliano, no século IV, disse o seguinte, um dos pais da igreja: se você quiser ser feliz por um tempo, vingue-se, porque a vingança traz uma alegria momentânea. Mas se você quiser ser feliz para a vida inteira, perdoe, porque o perdão é a única chave que abre todas as portas trancadas. O cenário da sua vida vai ficar claro. Não deixe a sua vida virar um poço de mara. Não deixe esse câncer emocional tomar conta da sua vida, não. Perdoe. Perdoe. E perdoar, irmãos, não significa se relacionar, não. Se há possibilidade de restituição, maravilha. Mas às vezes é alguém que já está longe de você, é alguém que já está em outro bairro, já está em outra cidade, já está em outro estado, já está em outro lugar, já está em outra vibe. Mas você é refém da circunstância. Perdoe. Tire esse câncer do seu coração e Deus vai te dar graça. Deus deu a solução para o povo. Quando Moisés clama ao Senhor, Deus dá a solução. E qual foi a solução de Deus para Moisés? Versículo de número 25. E clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Quem sabe o lenho essa noite para você é esse perdão que você precisa lançar nesse rio de amargura. Perdoe. Moisés nos ensina uma lição, qual todos pensaram em parar. Diante da luta, a primeira coisa que o povo pensou foi voltar para o Egito, irmãos. Voltar para a adversidade, voltar para a dificuldade, voltar para a escravidão. Esqueceram o tamanho do livramento que Deus deu. Todos pensaram em parar, em desistir, em largar tudo e voltar para trás. Porém Moisés foi buscar o Senhor. Moisés foi buscar o Senhor. Moisés foi orar ao Senhor. E Moisés não somente encontrou uma solução para ele,
Mas Moisés conseguiu fortalecer aqueles que estavam fracos em volta dele. Ele recebeu não somente força para se fortalecer, como também conseguiu fortalecer e animar as pessoas que estavam com ele. Esse texto nos ensina que devemos ser extremamente dependentes de Deus. Quer encontrar a saída para a sua vida? Quer encontrar a saída para as adversidades que você está enfrentando? Dependa de Deus. E não importa quanta dor, quanta amargura, quanta falta disso e quanta falta daquilo, acredita, já que Deus está no controle e sempre estará. Sabe por que a gente fica preocupado? Porque nós gostamos de estar com o controle na mão. Quando sai do controle das nossas mãos, vai ficar doido, parece só barata, e corre para lá, e corre para cá, e diz, meu Deus, e agora? Eu fico olhando Deus do céu, né? Agora eu quero ver. Aí Deus tirando o controle, a gente fica doido, Deus, ai, tá vendo aí? Agora eu quero ver, a gente bate para um lado e bate para o outro, e daqui a pouco, irmãos, Deus ele providencia, Deus ele cuida. E Ele cuida dos mínimos detalhes, irmãos. Mateus 17:24 diz que Jesus entrando em Cafarnaum, algumas pessoas se aproximaram dos seus discípulos e disseram, o mestre de vocês não paga imposto? E disseram, boa pergunta, vou perguntar para ele. Jesus já estava dentro da casa, Pedro entrou. Quando Pedro ia falar, Jesus falou, peraí Pedro, deixa eu perguntar uma coisa para você. De quem cobra tributo os reis da terra? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro disse, dos estrangeiros. E aí, Jesus disse, logo os filhos estão livres, né Pedro? Faz o seguinte, pega o anzol, vá até o mar de Tiberíades, vá até o mar da Galileia, lance o anzol, primeiro peixe que você pegar, abra ele, vai ter um estáter, paga por mim e paga por ti. Que cuidado, irmãos. Que cuidado, Francisco. Oh, maravilha, irmãos. Esse Deus conhece os detalhes. Ele conhece todos os peixes dos rios, dos mares, das represas, dos açudes, dos igarapés, dos aquários, dos oceanos. Ele conhece, só ele sabia que no mar da Galileia tinha um peixinho morrendo engasgado com algo de tanto valor dentro dele. Deus sabe o que tem engasgado você. Deus sabe que você tem visto e ouvido coisas que você tem ficado engasgado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele conhece os detalhes da sua vida. Ele sabe como você quer, Ele sabe do jeitinho que você gosta, e Ele vai fazer, sabe por quê? Porque Ele conhece os detalhes daquele que serve Ele. Ele conhece todas as coisas. Senhor dos peixes, Ele é o Senhor dos peixes. E essa noite Ele trouxe esse peixe aqui, chamado você, porque Ele sabe o quanto está amarga a sua vida. Ele sabe quantas lutas, quantas dores, frustrações e decepções você tem enfrentado. E porque Ele sabe, Ele me deu o privilégio de estar aqui hoje para lançar o anzol e mostrar para você que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Saiu do seu controle, mas lá no céu está tudo do mesmo jeito. Não tem barulho nenhum, não tem ruído nenhum. Ninguém nem ouviu falar disso aí que você está falando, que só o controle. Você está dizendo, não, mas olha, isso e aquilo. No céu, nem chegou essa notícia lá. Sabe por quê, Ives? Porque as coisas estão caminhando do jeito dele. E do jeito dele, irmãos, é assim, alvoroço. É tranquilo. É sussurro. Cicinho. É no silêncio. Elias na caverna, veio um vento forte, Deus não estava no vento. Veio raios e trovoadas e Deus não estava nisso. E de repente fez uma calmaria tão grande e Deus estava lá.
cuidando de Elias, Ele está cuidando de você, meu irmão. Ele está cuidando de você, minha irmã. Tenha paciência. Deus está no controle. Deus está no controle. Segunda lição que nós aprendemos: organize os seus problemas. Primeiro, você precisa entender o seu momento. É culpa minha? Alguém me pôs aqui? É culpa de todo mundo? Tudo que está acontecendo comigo está acontecendo com todos? Encarar, não deixar que a murmuração tome conta. E a segunda, organize os seus problemas. E o que é isso? Quando você traça caminhos, quando você traça metas, Deus dará a você estratégia. Provérbios 16 e 20 diz o quê? Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Salomão está falando de duas coisas: examinar com cuidado e prosperar. Examinar com cuidado e prosperar. E ele diz: só tem sentido se houver confiança em Deus. Você confia no Senhor? Você crê que Deus está nessa sua luta? Você acredita que Deus pode fazer muito mais do que você pede? Muito mais do que você pensa? Como é que eu organizo os meus problemas? Primeiro, onde estou? Qual é a minha dificuldade? Segundo, qual é o meu problema? Como eu cheguei aqui? Terceiro, onde eu quero chegar? Como eu faço para sair dessa situação? Aqui Deus dá ao povo, irmãos, e a Moisés a receita. Quer sair do problema? Quer sair da luta? Quer sair da dificuldade? Deus dá a receita. Veja comigo aí, por favor, versículo de número 26. Primeiro, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. 2 Crônicas 33 e 10. 2 Crônicas 33 e 10. E falou o Senhor a Manassés, e Manassés não lhes deu ouvido. Quando a gente para de ouvir, irmãos, quando a gente perde a audição espiritual, nós estamos fadados a fracassar. Quer entender isso? É só você olhar para sua esposa. Tudo que ela fala para a gente, que a gente fala, isso é besteira. Besteira não, irmão, parece que é praga. Dá errado. Meu Deus do céu, impressionante. E aí depois, a gente fica ouvindo o que a vovó disse: quem não ouve conselho, ouve coitado. E aí, Cleilton, a gente precisa ficar ouvindo a mulher dizendo: tá vendo? Eu falei, eu disse que não ia dar certo. Você não me ouve, você só faz besteira. Tudo que eu faço, você acha que vai dar. Se com uma mulher que é pecadora, transgressora, ela fala e o negócio acontece, irmão, imagine Deus. Não ouvir a voz de Deus é suicídio existencial. Não ouvir a voz de Deus é pedir para falir, para naufragar, para acabar com a família, para destruir o casamento, para destruir o relacionamento, para voltar para o mundo. Não ouvir a voz de Deus é suicídio. Por isso a receita é: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Salmo 95. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não completem o versículo, não endureçai o vosso coração. Talvez você possa sair daqui pior do que você entrou, ou você pode sair daqui melhor do que você entrou. Você pode sair daqui quebrantado. Você pode sair daqui abençoado. Você pode sair daqui com essa palavra tatuada no seu coração,
acreditando que aquele que te tirou daquela luta, daquela dificuldade e fez você atravessar um mar de dificuldade, vai você também fazer você vencer esse momento de amargura que você está enfrentando. Ouça a voz de Deus. Segunda pílula: se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda de acordo com o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro. As folhas não murcham, a raiz não seca, mas dá o fruto na estação certa. Tudo tem um tempo determinado. E eu quero dizer para você, Deus transformou aquelas águas amargas em doce. E Deus te trouxe aqui hoje para relembrar a você que esse momento de dificuldade está passando, está acabando. Deus vai transformar esse deserto em oásis e o nome dele será glorificado. Samuel, põe essas pilhas aqui para mim nesse momento. Terceira pílula: preste atenção nos meus estatutos, nos meus mandamentos. Qual é o mandamento, né, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força, do teu entendimento, de toda a tua alma, e amar o teu próximo. Eu te pergunto, você se ama? Jesus sabia que você não ia conseguir fazer isso. Por isso, Jesus flexibilizou a nossa vida. João capítulo 13, Jesus diz: um outro mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas, e amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Muitas das vezes falta em nós amor, e a gente só dá o que a gente tem, irmãos. Não adianta, a gente só dá o que a gente tem. Se você ama, você vai amar. Se você é amado, você ama. Se você tem amor, você ama. Se você tem paz, você leva paz. Mas se você não tem nada, vai dar o quê? E aí Jesus flexibilizou. Isso é o seguinte: amem uns aos outros como eu amei vocês. Parece que ficou fácil, não ficou? Não ficou, não. Ficou mais difícil, porque o amor dele foi um amor sacrificial. Ame uns aos outros como eu vos amei. Eu morri por vocês, eu me entreguei por vocês, eu sofri por vocês. E você está mesmo disposto a sofrer pelo outro? A se entregar pelo outro? Guardar os estatutos. Quarta pílula. Automaticamente, irmãos, quando seguimos todas essas instruções, Deus garante para nós o quê? Versículo 26 ainda: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das quais coloquei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quando nós ouvimos a voz, quando nós fazemos o que é reto, quando prestamos atenção nos mandamentos, quando guardamos os estatutos, logo nós recebemos de Deus cura, provisão, libertação, transformação, restauração e salvação para as nossas vidas. E eu termino com o terceiro conselho: execute e pare de terceirizar. Faça mais, se envolva mais, se engaja mais, se entregue mais, se dedique mais. Pare de terceirizar a sua vida. Você não consegue fazer nada sozinho.
Entenda que Deus está com você, e Deus com você é maioria. Deus com você é maioria. Execute mais. Pare de terceirizar. Muitas vezes falamos muito, mas não fazemos nada. Só falando. Sem execução não tem êxito. Não tem como. Talvez você ainda não esteja no final do poço. E eu quero te dar um conselho: não espere chegar lá. Levante, se posicione, reconheça quem você é. Veja que Deus está no controle da sua vida e diga: Deus, segura nas minhas mãos, Senhor. Me dá força, me dá ânimo, me dá discernimento, me dá motivação, Senhor. Mas não me deixe ficar estacionado. E Ele vai te abençoar. Mahatma Gandhi, um dos maiores revolucionários do mundo, um homem franzino, magrinho, carequinha, na Índia, bigodinho, mudou o mundo sem pegar em uma arma, com uma filosofia que trouxe revolução para a humanidade inteira. E uma das máximas de Gandhi é: seja você a mudança que você quer no mundo. Pare de reclamar, se posicione, pare de dizer, pare de falar, pare de murmurar. Faça você, para que as pessoas olhem para você e se motive a fazer também. Porque enquanto a gente murmurar e terceirizar, irmãos, nada vai sair do lugar. Não importa o que você está enfrentando hoje, Deus te trouxe aqui para Ele levar você para Elim. Versículo 27. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Deus quer te levar hoje para Elim. Você sabe o que significa Elim em hebraico? Lugar de descanso. Elim significa lugar de descanso. Hoje você veio no lugar certo, buscar a pessoa certa, porque foi Ele mesmo quem disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele disse mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para a vossa alma. João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, disse Jesus. Hoje Ele me trouxe aqui e te trouxe aqui para nos levar para Elim. E Elim hoje representa ao pé da cruz o lugar de descanso, o lugar de paz, o lugar onde a gente pode colocar todo o nosso medo, toda a nossa dor, toda a nossa frustração, toda a nossa amargura, porque Ele tem cuidado de nós. Diante do altar do Senhor é o lugar de descanso. E finalizo: nem sempre Deus, irmãos, nos conduz em melhores circunstâncias, nem sempre. Mas uma coisa é verdade: mesmo em meio à dificuldade, Ele te fortalece. Mesmo em meio à dificuldade, Ele te fortalece. Às vezes, após vivenciarmos grandes livramentos, sempre vem um deserto, mas Ele mesmo assim continua conduzindo as nossas vidas. Precisamos acreditar e confiar e deixarmos Deus direcionar a nossa vida. Deus deu a resposta para Moisés: pegue o lenho e jogue o lenho. Sabe quem representa o lenho? A cruz. Sem cruz é impossível transformar a vida do homem. Sem cruz é impossível transformar toda a amargura da vida, toda a dificuldade. Sem cruz, sem sacrifício. Sem cruz, sem descanso. Sem cruz, sem livramento. É o lenho. É o lenho. Quando eles chegaram até Elim, quando eles chegaram até o lugar de descanso, eles encontraram água. E essa água, sabe quem é? É Jesus.
Ele disse: quem tem sede, venha e beba, porque eu sou a água viva. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui. Obrigado. Eu vou ter que usar o microfone. Agora já fica aí. Pode vir, fica do lado de você. Eu gostaria nesse momento que você fechasse os seus olhos e que você percebesse que Jesus é o mesmo e Ele não mudou. Saídas para a vida. Hoje Deus me trouxe aqui. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que há uma saída para a sua vida. Não importa a luta. Feche os seus olhos nesta hora e veja e lembre o tamanho do livramento que Deus já te deu. Veja quanto Deus já trilhou você até aqui. Quantos livramentos, quantas dificuldades, e Ele estava lá. Hoje Ele te trouxe aqui para dizer que você pode descansar em Ele, que você pode descansar na presença dEle, que você pode descansar, porque Ele é aquele que livra do peso, do fardo. Hoje Ele te trouxe aqui para dizer que há uma saída para essa luta conjugal, há uma saída para esse problema financeiro, há uma saída para esse deserto que você está enfrentando. Hoje Ele te trouxe aqui porque Ele vai trazer descanso. Descanso para a tua vida, descanso para a tua alma. Esse deserto não vai te matar. Agora é
repetir mais uma vez esse coro. Você me leva ao Mas deserto pra falar. Cante com verdade. Cante com quem já viu o livramento. Cante com quem acredita que Deus já abriu a porta, que Deus já transformou, que Deus já libertou. Cante porque essa é a história da sua vida. Essa é a história da minha vida. Ele tem saída para mim e para a sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aí está a tua igreja, Senhor. Aplique esta palavra em nosso coração, Deus. Que nós possamos esta noite, Deus, sair daqui sendo sabedores que o Senhor é aquele que nos leva ao deserto, não para nos punir, não para nos castigar, mas para testar o nosso coração. Pai amado, para que nós possamos realmente ver quem é primazia, Deus. Então, em nome de Jesus, sustenta, Senhor, sustenta o teu servo, a tua serva, com o maná do céu. Em nome de Jesus, visita, Deus, e que a tua graça possa estar estendida. Em nome de Jesus. E que nós, Senhor, em Elim, no lugar de descanso, possamos colocar todas as nossas dores diante do teu altar. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Você me leva ao deserto para falar de amor. Que palavra cantada maravilhosa, né, irmãos? Sai daqui com esta palavra no seu coração. Como encontrar saídas para a vida? Deixando que Deus te conduza até Elim, até o lugar de descanso, até o lugar onde há água, há palmeira, há libertação, há transformação. E Ele vai te abençoar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos meus irmãos. Quero agradecer o Cleilton, a Paula, a Rebeca. Muito obrigado, meus irmãos. Volte sempre em nome de Jesus. Quero agradecer também a Giane, o Christian, o Cícero, que já são de casa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amanhã, segunda-feira, temos o nosso seminário teológico. Terça-feira nós temos o nosso podcast. Parece que tem uma convidada especial aí, né, Marcelo? Podcast vai falar sobre plantio e semente. Nós vamos ter uma palavra de fidelidade no plantio aqui, né, Jaque? Que bênção de Deus. Quem planta, colhe. O que você está plantando, né? Então, podcast, terça-feira aqui. Quarta-feira, nosso culto de oração. Venha orar, venha chorar, venha buscar o Senhor. Juntos, eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar. Você de casa, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te conceda uma semana de bênção e de paz. Amém? Meus irmãos, após a missa apostólica nós iremos tomar um café. Vocês, os irmãos que são visitantes, todo culto nós temos o momento da comunhão. Então não saia não, vamos tomar um café junto, comer um pãozinho junto e a bênção será graúda. Amém? Estenda suas mãos comigo e repita comigo: assim seja. Assim seja. Que Deus abençoe a sua casa. Assim seja. Que Deus abençoe os seus filhos. Assim seja. Que Deus proporcione curas, Assim seja. bênçãos, Assim seja. libertações, Assim seja. transformação. Assim Que Deus abra as portas que estão fechadas e que Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto maravilhoso, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Leva-nos em paz, conceda-nos uma semana de bênção, de graça, e que o teu nome possa ser glorificado. Livra-nos do homem mau, livra-nos dos crimes de sangue, das ciladas de Satanás, e nos abençoe hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Estenda as suas mãos, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e cumprimente quem está do seu lado em nome de Jesus. E vamos